Boa noite, turma de Brasília. Boa noite, rapaziada do futebol de Brasília. Thiago Alves mais uma vez aqui, trazendo o melhor do futebol para vocês. Como eu trouxe lá no primeiro programa. Resenha de verdade, aquela resenha que a gente ia ver ficar só na beira de campo, Fausto, que ia ficar ali naquele bitoque mesmo. Está trazendo aqui para vocês. É pela rede social, é pela mídia digital. Eu já de primeiro momento eu quero agradecer ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, agradecer ao WhatsApp, agradecer ao Twitter. As mídias digitais, que se não fossem elas, a gente não conseguia, né, Fausto, trazer aqui realmente o programa até você que nos assiste. Quero aqui mandar um abraço para cada um de vocês que tem mandado mensagem para a gente, que tem mandado mensagem na nossa mídia digital, no nosso direct, pelo WhatsApp. Obrigado mesmo. Cada mensagem que vocês mandam para a gente faz questão de responder, né, Fausto? Aqui o programa Resenha da Capital, todos nós estamos sintonizados nas mídias digitais. Então, quando você manda uma mensagem para a gente faz questão, seja lá qual for o horário, a gente no primeiro momento já vai fazer questão de te responder. Hoje, o programa, o 12º programa, vai colocar uma cereja no bolo de tudo isso que aconteceu até hoje. A gente trouxe aqui o futebol feminino. Futebol que tem ganhado uma relevância importante dentro do nosso futebol brasileiro. Futebol que tem crescido, está em ascensão. E nada mais, nada menos, a gente trouxe aqui a vitória hoje, ela... Número 17 do Corinthians, eu errei mais cedo, ela me corrigiu, não é 10 não, né, Vitória? É número 17 e por outro lado também a gente está aqui com a Nayeli do Minas, que tem feito um trabalho extraordinário dentro do Brasil, a gente vai falar muito sobre isso, né? Público fiel, público amante do futebol e tem muita craque de bola no futebol feminino, não é isso, Fausto? Boa noite. Boa noite, Vitória, boa noite, Nayeli, boa noite, Thiago, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso programa. Nas nossas reuniões, eu sempre levantei a bandeira de trazer o primeiro programa do futebol feminino. Na verdade, não é o único, é o primeiro de vários que nós queremos fazer, até pela ascensão do futebol feminino, pelo público que existe no futebol feminino, seja da escola até o profissional, e aí faz parte agora aqui da nossa realidade e também da nossa prioridade aqui de programa. Daqui a pouco eu vou apresentar as meninas para vocês, mas eu não posso deixar de agradecer meu parceiro, amigo e... né, Fausto, é um amigão nosso e tem sido parceiro até hoje, que é o Cabeça, Empório de Bebidas do Cabeça, Casa de Carne, Empório de Carnes também, fez um negócio, o trabalho está extraordinário, fica ali na QNL 6/8 na QNL, é pertinho, ó, vai lá, quer fazer o teu churrasco, a carne está do lado e a distribuidora bem pertinho, então compra, já sai de lá pronto, Fausto. Já sai para comemorar. E tudo a ver com resenha de futebol e já assiste o programa. E tem outra coisa, o Cabeça é um apaixonado por bola, né? Você chega lá, pessoal, na tela lá passando futebol e o programa Resenha da Capital. Então, Cabeça, distribuidores de bebidas, Cabeça Empório de Carne. Um abraço também para nossa parceira Maluí, né? Uniformes esportivos, em nome especialmente do Maurício, né, Fausto? Quero fazer esse agradecimento. E hoje, mais uma vez, a gente tem aqui uma parceria com as meninas e a gente vai fazer alguns sorteios para você. Eu pedi para o Fausto antecipar isso para a gente, para daqui a pouco a gente começar com a nossa resenha. Então, mais uma vez o programa Resenha da Capital vem com novidades, sorteios para os telespectadores. E dessa vez agora nós temos para sortear, ao final do nosso programa, a camisa da Seleção Brasileira de Futsal feminina, beleza? Camisa feminina, cedida pela Tatiane, uma grande parceira, uma grande lutadora, uma grande guerreira do futebol feminino do DF. E também vamos sortear, além da camisa da seleção aqui que foi presente nos dados, nós vamos também sortear uma camisa do Minas. Né? Temos várias aqui no nosso varal e uma delas também vai entrar no nosso sorteio. No programa anterior, nós fizemos o sorteio de uma ou outra camisa, que no caso foi Gama ou Brasiliense, onde o Felizardo ele escolheu apenas uma camisa. Hoje são duas camisas que serão sorteadas, depois vocês vão ver lá o regulamento na nossa descrição no Instagram. E além disso, o Thiago tem outra novidade de mais um sorteio que apareceu de outro parceiro nosso. Exatamente. Eu quero aproveitar e mandar um abraço à página Hello Brasília. É uma página no Instagram. Esse pessoal faz um trabalho também extraordinário, trazendo notícias, principalmente aqui de Brasília, de um contexto geral. Casa dos Seguidores e também ao pessoal da Instinto Feminino. É uma loja de roupa feminina que fica localizada em Vicente Pires e Celândia. E elas hoje, acabou de me ligar, agora pouco antes de começar o programa, pediram pra gente fazer um sorteio de um brinde, de um vale-brinde de R$150. Moda feminina, tem roupa bacana pra mulherada, então tem todo esse sorteio lá durante a semana, assim como o Fausto explicou, tá bom? E quero mandar um beijo para todas as blogueiras de Brasília. Além do futebol, que cresceu muito na Nayeli e Vitória, a história do Instagram, as mídias digitais, as blogueiras, elas cresceram, estão em ascensão, né? Haja vista o último programa que teve de reality show, que teve um monte lá dentro. Então, assim, um beijo para todas vocês, e vocês aqui de Brasília, então, são extremamente importantes para a gente.
Um alô especial hoje vai para Bidu e Bruno, do Comércio Sacolão, 2 irmãos. Esses camaradas, né, eles têm um comércio local ali na Celândia Norte, na 8 da Celândia Norte. E aí, quando a gente passa quase o dia todo, tá lá sintonizado no Resenha da Capital, eles assistindo, Vitor, lá o nosso programa. Então, ó, um abraço, um beijo para vocês, cara. Vocês são parceiro mesmo e tamo junto, hein? Obrigado mesmo. Quero mandar um abraço pro parceiro Cabelinho e Neném lá da M Norte, 2 figuraça, Fausto. Figura das antigas. Já tomou dano com eles? Rapaz, bastante. Mandar um abraço para nossa amiga. Se a gente vai falar do futebol feminino, não tem como a gente esquecer da nossa parceira Lurdinha do Guarani, que a vida toda conheceu a Lurdinha. Conheceu, Vitória? Conheci, minha mãe Conheceu. também. Já ouvi falar. A Lurdinha é uma guerreira do futebol feminino, um ser humano extraordinário, né, Fausto? Você pode até falar um pouco melhor da Lurdinha pra gente. Que fez um trabalho lá no Guarani, junto com o Toninho, com a Andréia. E assim, há uns 10, 15 anos atrás, era aquela guerreira que saía lá do PSU com um grupo de jogadoras dela e jogava nesse DF todo aí. Uma grande referência que a gente não podia deixar passar batido no dia do futebol feminino aqui do nosso programa. Então, Lourdinha, ó, um beijo pra você também, querida. Fica com Deus, fica na tua casa aí, assiste nosso programa e uma hora a gente vai chamar você aqui pra você aparecer com a gente aqui também, tá bom? Um abraço pro Cid e pro Júnior lá do Celândia Esporte Clube. Conheço o Cid é um amigo meu. O Cid faz trabalho no futebol feminino, ó, Sim. há muito tempo, né? E aí, Thiago, estão com reforço de peso agora. O grande Marcos Carvalho, que é referência no futebol feminino, elas já conhecem, já trabalharam com elas aqui. E para reforçar lá o Ceilândia, já com essa dupla do Cid e o Júnior. Isso aí. Então, Cid, ó, Júnior, tamo junto, viu? Como o Fausto falou, lembrou o nosso outro parceiro aqui. A Tuane, jogadora do Minas, tá? Um abraço pra Tuane, beijão também, viu? Obrigado por estar sintonizado com a gente. Aos parceiros Juninho e Guará, que esses aí a dupla, é igual Claudinho Bochecha, não dupla, fica sem o outro, não. Essa dupla é muita resenha, não poderia passar batido. Juninho e Guará, fica, pô, fala de mim, tá aí. Um abraço pra vocês, tamo junto, hein? Mandar um abraço pro Alan, né, que é nosso parceiro também, trabalha junto com as meninas aqui. E só pra gente começar a resenha, Fausto, eu queria mandar um abraço pro pessoal do time da OAB, mas acho que você pode explicar isso melhor pra gente. O time de futebol feminino da OAB, né, liderados pela Laura, que é um time que inclusive eu trabalhei lá com elas, um projeto bacana, um time amador, mas muito organizado, e também que teve um grande apoio da época lá do Fernando Augusto, que inclusive está se recuperando agora, dando um problema de saúde. Um time muito bacana que eu tive o prazer de trabalhar, que inclusive eles têm até competição nacional a nível das advogadas, muito bem organizado, um trabalho muito bacana. Então acho que vale esse alô aí pro time feminino da OAB. Nery, tu pode, não pode não? Participar do time da OAB? Eu já ouvi falar já. Inclusive, na verdade, nós já recebemos até um convite para fazer um amistoso contra elas. Aí na época eu estava com o treinador e o trabalho estava começando lá, eu achei melhor não. A gente segurou um pouquinho. Então, foi. Eu achei super interessante. Eu já fui convidada várias vezes para aparecer lá e tudo mais, eu acho interessante. Porque assim, eu sou do ramo do direito, né? Então eu me simpatizo com a causa. Mas eu quero marcar amistoso contra ela, sim. E o último é agradável, né? Pessoal, então assim, foi apresentado. Eu fiz questão de falar desse time da OAB também, porque nossos comentaristas aqui, tanto o Fausto quanto o Clécio, trabalhou nesse time, né? Vocês dois. E assim, eles já me falaram do trabalho, que é um trabalho extraordinário. Mas vamos lá, Fausto. Elas são conhecidas como as gemas do futebol feminino, que é onde se fala do futebol feminino, tem se falado das gemas do futebol feminino. E a gente traz hoje aqui a Nayara Albuquerque, que por outro lado tem a Vitória Albuquerque, mas não são irmãs não. Eu fiz questão de perguntar isso. Mas, Nayara, obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo presente que você deu para nos sortear, para presentear o público. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né, o convite. Eu acho que é muito relevante a gente abrir o espaço para falar um pouco do futebol feminino. Nós, na verdade, te agradecemos, né, por vocês estão abrindo essa pasta para o futebol feminino, que é muito importante. E, claro, o sobrenome é o mesmo, mas a gente sempre fala que nós consideramos a mesma família, né? O Albuquerque vem com tudo. Sim, todos assim, conhecem mais pela Gêmeos do futebol feminino, né? Porque eu tenho a irmã, Nayara Albuquerque. Como eu sempre falo, né? Ninguém constrói nada sozinho. E o nosso projeto é prova viva disso. Foi fundado por 2 irmãs apaixonadas pelo futebol, pela modalidade. Construímos essa história dentro do futebol feminino. Eu e minha irmã. Então, nós somos as presidentes do Minas Brasília. Te parabenizo de antemão. E digo mais, que todo programa eu dou uma cutucada mesmo e cutuco mesmo. O que essas meninas estão fazendo no futebol feminino, que sirva de lição para os nossos gestores. Nosso futebol está largado, gente. Não venha colocar a culpa também só em uma instituição ou outra ou nos governantes, não. Peraí, vamos fazer a nossa parte também.
né? O nosso futebol, quando eu falo de futebol, Fausto, eu falo primeiramente dos jogadores. Que o cara joga 3 meses de bola, né? E depois ele tem que fazer outra coisa da vida dele, porque só de futebol ele não vai viver, porque ele só jogou o campeonato dura 3 meses. Sim. Né? Então, assim, Verdade. eu não podia perder essa oportunidade, não, tá? Por outro lado, Vitória Albuquerque. A Vitória, ela simplesmente hoje, na seleção brasileira, substitui a Marta. É isso, Vitória? É uma honra muito grande, né, receber esse nome de substituta, mas eu quero muito fazer o meu nome dentro da seleção, né, quero receber o nome de Vitória dentro da seleção, né, quero jogar ao lado da Marta e quero agradecer o convite de vocês, para mim é uma honra muito grande estar aqui, né, contribuindo com o futebol feminino, né, das formas que for, mostrar pro público que o futebol feminino ele é bonito, ele é legal de se assistir. Então eu agradeço muito vocês por estarem, né, mostrando nosso devido valor. Então muito obrigado pelo convite. Vitória, nós é que agradecemos. Obrigado por aceitar o convite no primeiro momento. Essas meninas, quando a gente entrou em contato com elas, de imediato elas, né, Fausto, já, não, estamos juntos, vamos sim, né? A Vitória hoje ela joga no Corinthians. Existe uma assessoria por trás disso, então assim, acho que o próprio clube teve que liberar você para estar aqui conosco. Então a gente, um abraço também e obrigado ao Clube Corinthians, né, que liberou, que concedeu essa entrevista aqui com a Vitória. E a gente tem muita coisa para falar com vocês aqui hoje. Né, Fausto? A gente Exatamente. tem muita resenha, né? Isso. E aí, Thiago, lembrando mais uma vez que o nosso foco hoje aqui, 100% futebol feminino do DF. E aí tem que lembrar de muita gente boa. Por exemplo, a parceira que nos cedeu aqui a camisa que vai ser sorteada, a Tatiana, que faz um trabalho muito bacana na DF com o futsal. Um trabalho legal, inclusive grande rival aqui do pessoal do Minas, ótimos jogos. Assisti Taça Brasil, onde eles participaram, enfim, tenho acompanhado muito aí. Além disso, o Farion lá do Schalke, lá da Samambaia também, um cara que desenvolve um trabalho bacana. Henrique do AJ, além do Cid, que já foi comentado aqui. E o Henrique também falou que em Águas Lindas tem muita gente fazendo futebol feminino. Eu não vou lembrar agora dos nomes, mas tem muitos times por lá, beleza? Tem. Pessoal, a gente falou bastante, a gente agradeceu bastante, por quê? Porque nunca é demais a gente agradecer a todo mundo que tem feito futebol feminino, que está envolvido na gestão. Porra, a gente está falando do Minas, a gente vai falar do Corinthians, mas a gente também não pode esquecer, a gente tem um Real que faz hoje, talvez o trabalho do Real no futebol feminino, você pode até me corrigir, Fausto, Nayeli, talvez o futebol feminino seja até superior ao masculino lá no Real hoje. É bem lembrado, né? Eu tive contato lá, conheço lá o Pedro Ayub, que é o diretor de futebol, e o Alisson Guerra, que é o gerente. E aí a gente conversou rapidamente, inclusive no primeiro ano deles lá no futebol feminino, até ganharam do Minas, né, no Campeonato de Brasília. E aí eu estava fazendo uma pesquisa, o campeonato do ano passado, com 8 clubes no futebol feminino, você vê que já chega próximo ao masculino, que tem 10, se eu não me engano, né, de um trabalho legal. E aí, pra gente que gosta do futebol, que quer fomentar, que quer divulgar, eu quero que tenha um Real forte, eu quero que tenha um Minas forte, entre outros times aqui de Brasília também. E aí tem que lembrar também de um time muito importante daqui, o Crespon, né, direcionado lá pelo Carvalho. A vida toda fez trabalho. Pelo Carvalho e o treinador Marinho, são os caras que referência, a Nayera chegou a jogar lá e tudo mais. Então, são alguns nomes, de repente a gente vai esquecer de alguns, mas alguns pontuais que não podem passar batido. Nayeli, antes de você surgir como gestora, vou dizer assim, gestora do futebol, você também jogou futebol, Sim. atacante. Eu sempre brinco que eu que ensinei a Vitória a jogar futebol. Era boa? Era craque. Oh, Era craque. goleadora? goleadora. Eu Exatamente. sempre brinco com ela, eu que ensinei ela a jogar futebol. Na verdade, a minha história assim, no esporte, né, como todo, começou desde criança, porque minha família sempre foi apaixonada por esporte. Não só o futebol, mas todas as modalidades. Mas a gente tinha uma identidade maior com o futebol, porque meu pai, ele tem 12 irmãos, né? Então, 12? sim, 12 irmãos. Então, na verdade, sempre teve o time da família. Minha tia, inclusive, era técnica e tudo mais. Então, a gente sempre acompanhava meu pai nos jogos, naqueles torneios que tinha, né? Antigamente tinha muito torneio valendo boi, né? Essas coisas assim. E a gente sempre estava lá todo final de semana acompanhando e tudo mais. Então, assim, a gente teve essa identidade maior com o futebol. E sempre gostamos. A Sua irmã também joga? Eu e minha irmã. Nós sempre construímos uma história junto na vida. Sempre Atacante também? Não, minha irmã sempre jogou volante e meia. Eu que era mais... Mas assim, você é nova. Por que você largou? Parou? Na verdade, a gente Machucou? sempre... Não, a gente sempre teve esse sonho mesmo de ter um clube, né? Na verdade, um projeto social. Porque, assim, até quando nós jogávamos, nós tínhamos esse dom, assim, mais para ajudar. Tanto é que quando nós estávamos jogando no Ascop, a gente conseguia mais os patrocinadores e tudo mais. Então, assim, foi ascendendo essa nossa característica de líderes, né? Que nós sempre tivemos. E eu falei assim, Nara, e também vivenciando
como atleta, no cenário de Brasília, a gente enxergava muitos vícios, muitos erros, sabe? Muita coisa que acontecia que não tinha valorização do futebol feminino. Na verdade, na nossa visão, não tinha. Então, a gente queria promover um projeto diferenciado que nós conseguimos atender a necessidade das atletas, como todo, como ser humano, como mulheres, e crescer o futebol feminino. Então, assim, acho que assim, através dos erros que nós vimos de alguns gestores, fez com que nós acendêssemos a vontade de ter um projeto pra gente sanar tudo aquilo que tinha antigamente, entendeu? É difícil fazer isso. Muito difícil. Então, foi daí que partiu essa vontade de ter um projeto. Mas aí, Nayara, o que acontece? Vocês de imediato, que vocês estão fazendo parte da gestão do futebol feminino, você e sua irmã, né, pontualmente falando, você já faz uma coisa muito organizada, que muito time aqui de Brasília, do masculino, não faz. Mas... Né? E aí, da onde vem isso? Da onde você... É uma decisão, ó, só vai se for assim, se for para ser de oba-oba não vai ser. Na verdade é porque, assim, nós unimos as nossas características. Eu tenho por exemplo, nós somos duas, né? Então, assim, a gente uniu o que nós temos de melhor e a gente falou, se for para fazer, vamos fazer bem feito. Como eu te falei, né? Como existia muitos vícios, muitas coisas erradas que as pessoas trabalhavam em cima do futebol feminino, a gente queria fazer algo para mudar. Queria ser algo revolucionário. A gente queria revolucionar o futebol de Brasília feminino. Deixa eu te interromper. Eu acho que também... pelo fato delas terem largado o sonho delas de serem atletas, teria que valer muito a pena. Então, tudo que elas fossem fazer futuramente com o futebol feminino teria que ser, né? É isso mesmo. Com perfeição e excelência. Eu acho que elas conseguiram atingir isso muito rápido. Foram alguns anos só, então isso tem sido merece falado muito. Lá em São Paulo, Vitória? Com certeza. Não, eu falo hoje do Minas em todas as redes sociais, em todos os lugares, todas as entrevistas que eu vou. Eu falo muito bem do Minas e hoje ele é o xodó do Brasil. Pouca gente sabe disso, mas nas redes sociais, todos os torcedores de todos os clubes, inclusive muitos corintianos, tratam o Minas como um xodózinho do Brasil, torcem pelo Minas. É um time que vocês, atletas, querem jogar? Porque tem disso, porque a atleta fala assim, poxa, eu quero jogar em tal time. Na verdade, a Vitória, ela começou conosco, né? Eu vivi no Minas desde o início, né? Então, para mim foi uma honra muito grande. Eu sempre falo também que eu quero terminar minha carreira aqui, né? Para mostrar para todo mundo, né, o valor que o Minas me deu. Né? E hoje está num cenário nacional com muita força e tem muitas atletas, né, de fora vindo para cá. Então, até atletas de outros países jogando no Minas. Então, o Minas, apesar dele não ser um time de camisa dentro do futebol masculino, ele é um time de peso no futebol feminino. Então, isso é devido muito ao trabalho delas e delas terem largado o sonho delas, né, de serem atletas para tocar esse projeto para frente. Um trabalho extraordinário, né, Fábio? Tiago, e o bacana, por exemplo, o Cabeça, que é parceiro do nosso programa aqui, ele me chamou a primeira vez, eu não tinha ido. Vamos no Abadião assistir o jogo do Minas 3 da tarde. Aí eu fui, nunca assisti um jogo delas, assim. Quando eu cheguei, fiquei encantado, batucada, mais gente do que no masculino, todo mundo com camisa, aquela farra, aquele negócio bacana. Aí eu até acompanhei até a final lá da Série A2, quando vocês ganharam do Vitória. A Vitória até tem um dedo de vocês em tudo disso, até na torcida? Sim, na verdade é porque a gente sempre fala assim, a gente gosta de promover não só um jogo de futebol, a gente gosta de promover um evento, entendeu? Então, assim, essa é a nossa linha de raciocínio, porque vai muito além de futebol, porque assim, nós não temos só um time, nós temos um projeto, né, onde nós conseguimos atingir várias meninas, formar cidadãos mesmo, assim, a gente tem parcerias com instituições de ensino, que é o Colégio Certo, até aproveito a oportunidade para agradecer a parceria, o Centro Universitário CESP, que até no início, né, do nosso projeto, a contrapartida que nós dávamos para essas atletas é uma bolsa de estudo. Então, assim, a gente fomenta muito o esporte com a educação, que é primordial. Então, assim, o nosso projeto ele vai muito além das 4 linhas, entendeu? E o que a Vitória falou é muito importante, porque nós deixamos... Na verdade, o nosso projeto sempre foi um sonho, só que o nosso sonho hoje realiza sonhos de várias meninas. Então, assim, é uma responsabilidade que nós temos, entendeu? Porque, assim, além de nós estarmos realizando o nosso sonho, que já foi realizado, porque, assim, nosso maior sonho em 2012 era ser campeão do Candangão, né? E, assim, a gente foi atingindo metas, assim, que nós não esperávamos em tão pouco tempo. Mas acho que o segredo de tudo é o amor, sabe? O amor, a nossa essência que nós nunca perdemos, a união de todo mundo acreditou naquele projeto, nesse projeto, então nós conseguimos crescer. E também uma das nossas maiores dificuldades no início foi a aceitação do nosso clube aqui em Brasília. A gente teve muitas pessoas que não aceitaram, sabe, a nossa identidade, o nosso projeto, que a gente chegou com tudo, então a gente teve muito essa briga interna também. Hoje, graças a Deus... Muita vaidade também, Muita vaidade. Então, assim, hoje, graças a Deus, nós conseguimos conquistar esse respeito, até porque hoje o Minas Brasília é espelho em cenário nacional, como a Vitória falou, muitos clubes torcem, realmente, de fato, acontece, muitos torcedores de outros clubes torcem pra gente, porque nós somos um clube exclusivo da modalidade, entendeu? Então, nós estamos construindo uma história dentro do futebol feminino. Então, sempre quando tem jogo, por exemplo, Minas e outro time, aí todas as torcidas torcem pra gente. Então, isso é muito bom, é muito satisfatório saber disso.
Mas é isso, assim, o projeto foi construído com amor e por isso nós estamos conseguindo chegar aí. Não, e vocês topo. vão subir. A gente tem, hoje é o 12º programa, Vitória. A gente trouxe uma boleirada aqui de A a Z, né? Os caras de seleção brasileira, cara enfim, só da várzea. Eu faço questão, sabe, Vitória, de pegar aquele cara que jogou na várzea e que certamente ele poderia, né, Fausto, ser um craque mesmo, e não conseguiu, não teve oportunidade. Assim como acontece no futebol feminino. Sim. E trazer aqui também pra gente dar visibilidade pra essa pessoa, porque eu acho que merece. Sim. Eu acho que merece, porque na várzea, Nayeli, tem time mais... A Lurdinha, como eu citei aqui, ela fazia um trabalho ali no Guarani, eu não sei como é que tá hoje, Fausto, ainda mantém, não faço ideia de como é que tá. Mas ela faz um trabalho extraordinário, da organização até o final, exatamente. Então, assim, é importante a gente frisar essa questão. Né? Na verdade, sim, o esporte já é difícil, mas futebol feminino é mais ainda. É então, preconceito, então que eu acho que ele foi deixado de lado nesse momento. Eu acho, só te interrompendo, vocês podem falar melhor isso pra gente, que o preconceito ele tá meio que em segundo plano no futebol, porque a vida toda, de muito tempo para trás, teve em primeiro plano. Estava em primeiro plano. Quando tá jogando futebol, não podia, isso, aquilo, outro. Os próprios gestores não abriam espaço para futebol. Sim. Né? Isso hoje já não... Tá um pouco menos, né? Na verdade, porque o futebol feminino tá conseguindo conquistar o seu espaço, o seu respeito. Entendeu? Então, assim, acho que a modalidade construiu... Todo mundo junto, né? Não é só um clube, são vários. Tá conseguindo conquistar o respeito pro povo brasileiro, né? Porque antigamente, assim, eu acho que também vem muito de nós, sabe? A gente também tem que construir uma história... que, claro, impõe respeito e assim, a nossa luta, das atletas antigas, inclusive até me incluo, né, porque eu sou da geração antiga, eu acho que todo mundo que lutou ali antigamente, né, por esse propósito do futebol feminino, tem parte nisso, sabe, dessa conquista, dessa ascensão que o futebol feminino está tendo agora, faz muito também por conta do que nós fizemos no passado. Então, assim, acho que na minha opinião, assim, o preconceito ele não está dentro do futebol feminino, ele não está no esporte feminino. Isso. Ele está no cidadão brasileiro, né? Eu acho que em qualquer área que a gente for procurar, a mulher, quando ela está inserida num lugar que vamos supor, supostamente destinado para um homem, ela tem um preconceito, assim, ela enfrenta algumas coisas que nós não consideramos, né, só para homens. Então, não é só o esporte. Acho que o que tem que mudar é a visão, né, das pessoas, geral, para que a mulher tenha, né, liberdade para fazer o que ela quiser. E o preconceito é sempre né, Fausto, é algo tocante, porque assim, Fausto é educador, em Brasília trabalha como professor, mas o preconceito ele é algo que nos toca por quê? Porque nós somos iguais a partir das emoções. Sim, o teu choro é igual ao meu, a tua emoção é igual a mim. O que vai diferenciar é porque você é branca, porque ela é parda, porque ele é preto, porque ele é moreno. Isso que diferencia, gente, mas nós, como seres humanos, somos todos iguais. O menino Miguel morreu porque ele não é aceito numa classe mais alta. Ele era de uma classe inferior, ele morreu porque ele era de uma classe mais alta, porque de repente aquela pessoa de uma classe inferior não pode ficar com a da superior. Foi só por isso que ele faleceu. Sim. Porque se fosse o filho de um outro amigo, enfim, então eu estou falando disso porque isso envolve o preconceito. É a questão da gente aceitar as pessoas como elas são, as escolhas de cada um, como você acabou de pontuar, Vitória, né, Fausto? Você acha que realmente isso é uma coisa que acontece? Eu concordo com o que a Vitória está falando. E aí nós estamos envolvidos com uma das melhores ferramentas de transformação para quebrar esse preconceito. Isso aqui, bola, é capaz de muita coisa. Sim. Tiago, essa dupla aqui, eu assisti, por exemplo, o Minas, além do trabalho no futebol de campo, também tem um trabalho do futsal feminino. Não sei se vocês ainda continuam. Sim, continuamos. Mas a última Taça Brasil que eu assisti lá no Cruzeiro, fui todos os jogos. Passava a tarde, a noite toda lá, assistindo futsal feminino de ótima qualidade. A Vitória ainda jogava no Minas ainda, né? E você vê, com toda dificuldade, além do futebol de campo, também faz o futsal com muita qualidade, viu? Vale ressaltar mesmo que nós também temos projeto de futsal, que inclusive eu sempre gosto de falar, né? Nós somos o atual campeão da Taça Brasil Sub-20. Até o último campeonato Sub-20 da Vitória, né, nós somos campeãs. E conseguimos esse título para Brasília, né? Porque Brasília nunca tinha conseguido chegar no final. Na verdade, nós chegamos em 2017, na final também, contra as Leoas, lá em Manaus. Perdemos por 2-0. E ficou um pouco engasgada essa final, né? Aí nós trabalhamos bastante, conseguimos conquistar o título em 2018, em casa ainda, né? Que foi a cereja do bolo. Fomos campeãs em casa do título no nível nacional do futsal. A gente merecia. A gente tem um trabalho muito forte no futsal, né? Até porque nós temos a parceria com o Colégio Certo, então é um projeto escolar, onde as minhas têm a oportunidade de jogar as competições escolares, né?
E temos a base, sub-20 e adulto. Segue firme ainda. Que bom. E a Nayara falou um ponto importante, que as escolas sempre têm lá, eu lembro. Por exemplo, na escola que eu trabalho, no Interclasse eu faço questão do feminino e de ter as equipes do futsal feminino. Além de outras modalidades também. Às vezes nós levamos até sem treinar, independente do nível que está. Talvez não seja o ideal, mas pelo menos já está incentivando e fomentando. Porque aí daqui a pouco alguém destaca ali, aí o Henrique que trabalha com elas, o Henrique assim, olha, já fica de olho em algum atleta que tem esse potencial, que já vai para o Minas e aí desponta na carreira, se tiver que acontecer. Você falou aí, eu esqueci, cara. O Henrique, meu parceiro, irmão de outro brother nosso, de outro amigo, que é irmão do Renato. Um abraço para você. Você com apito na boca também é fera. De vez em quando vira bandeira. Renatão era Já xingamos muito o Renato, faz americano? Um pouquinho, né? Fazia parte, né? Mas era só ali no jogo. Mas são amigos nossos, um abraço pessoal. E um beijo para vocês dois, viu? Tanto o Henrique Alcioli e o Renato também. Vitória, você hoje veste talvez não, a Vitória veste hoje a camisa do Corinthians. Tá entre aí, acho que os 5 do futebol brasileiro, tanto masculino quanto feminino. Como que tá jogando no Corinthians hoje? Aquela cobrança da torcida, que a torcida do Corinthians é uma torcida diferente, né? Como que é a cobrança? Como é que está jogando no Corinthians hoje? O peso assim da camisa, ele é mais incentivador, né? Para mim é uma honra muito grande, então isso me faz, né, querer dar o meu melhor sempre, né? A torcida exclusivamente do futebol feminino, não a do Corinthians, ela é diferente, ela não é igual, ela é muito incentivadora também, né? Então, eu moro em São Paulo e existem muitos corintianos e os corintianos, eles acompanham os dois futebol, o futebol feminino e o futebol masculino. Então a torcida ela é a mesma, mas a atitude ela é diferente. A gente não escuta xingamento, não escuta uma cobrança assim agressiva, não escuta o tal do preconceito, o tal, né, daquela coisa que te rebaixa. Então é uma coisa boa, né, uma coisa que motiva a gente. E eu sou muito feliz hoje por estar representando a camisa do Corinthians, né, que tem um peso muito grande no cenário nacional. Então, para mim é uma honra, uma felicidade muito grande. Os torcedores, eles são muito amáveis, né? Eu lembro muito também da torcida do Minas, que era muito familiar, tinha muita família, né, dentro dos jogos. Então, isso torna o torcedor feminino diferente, né? Que vai acompanhar o feminino diferente, porque eles estão ali para incentivar, né, as filhas, né, as irmãs, né, que estão ali dentro do futebol. Então, é muito, muito legal poder saber que nossa família está dentro do futebol feminino também. E que isso que você está falando, Vitória, que seja para todo torcedor, esse negócio de ir para estádio para ficar vandalizando, para ficar tirando a paz da gente que gosta de sentar na cadeira e apreciar, né, o Fausto, que aquilo ali pra gente é um show, né? Eu vou pro estádio, né, para desfrutar de algo bom, porque é o que eu gosto. Né? Aí chegam uns caras para vandalizar, enfim. Que o que a Vitória falou sirva para todas as pessoas que vão ao estádio de futebol. Mas lá a torcida cascadura, né? Eles cobram porque a gente está ali, né, recebendo bem, né, sendo tratados como profissionais de verdade, não só, né, pela boca mesmo, a gente é tratado como profissional na prática. Então a gente tem que entregar e devolver uma retribuição assim para eles, né? Não só para nós, provar para nós como atletas que nós somos, né, boas, mas para os torcedores também. Eu assisti uma entrevista da Cristiane. E a Cristiane falava da época dela lá atrás, né? Ela no início da carreira dela. A Cristiane, para mim, a Cristiane, ela já deveria ter ganhado 1 ou 2 bolas de ouro. Porque a Cristiane, os fundamentos dela são pouquíssimos atacantes no masculino no Brasil que eu vi ter. Ela tanto no cabeceio, tanto no domínio de bola. Enfim, ela é precisa, né? Ela é cirúrgica. Né? O problema da Cristiane foi que na época que ela era... Que ela ia bem, a Marta também ia. Então a concorrência era muito... E a dos Estados Unidos também não deixava para trás, né? Então, mas assisti a entrevista dela e a Cristiane falava que chegou dado momento no futebol, ela jogando em clube grande, que eu não quero nem pontuar, que ela teve que comprar a chuteira e muitas das vezes eles tiveram que fazer inteira para comprar uma bola para jogar. Sim. Isso ela já jogando em time grande. Como assim comprar a bola? Tinha 2 bolas, ela fala isso abertamente. Entrevista que ela deu para a ESPN. E ela falou lá, né, que para o jogo desenrolar, para ter bastante bola, elas juntaram lá e compraram. Isso é uma realidade. Você talvez não tenha presenciado isso, né, Vitória? Mas acho que você, né, um pouco mais antiga, você acha que você, né,
enfrentou essas barreiras, né? Sim, com certeza. Como eu te falei, né, a evolução, o futebol feminino está numa evolução constante. Então, essas pessoas que batalharam pelo futebol feminino antigamente passaram por isso. A Cristiane é prova disso. Ela, assim, a Cristiane ela tem uma grande história dentro do futebol feminino. Eu também compactuo com a sua opinião, acho que ela é uma excelente atacante. Inclusive, quando eu jogava, era uma referência pra gente. Mas acho que foi por conta também muito dessas atletas que nós conseguimos conquistar nosso espaço, foi o que eu falei no início. Mas essa realidade hoje que você está falando desses clubes, ainda existe ainda. Muitos clubes, por exemplo, da Série A2, passam por grandes dificuldades. Nós mesmos, assim, até uns anos atrás, a gente tinha muita dificuldade em relação até ao uniforme. O nosso primeiro uniforme do Minas, a Vitória está conosco desde o início, era o uniforme dos sócios do clube, né, do Minas Brasília Tênis Clube. Então, assim, a realidade do futebol feminino ainda é precária ainda, entendeu? Assim, poucos clubes têm condições de estrutura para as atletas e tudo mais. Então, assim, a gente ainda está conquistando esse espaço. Ainda está caminhando. Mas assim, o futebol cresceu bastante, o futebol feminino. Sim. Em todos os aspectos, Fausto. Eu assisti um jogo da seleção brasileira, Brasil e França. Cara, eu fiquei louco no jogo. Fiquei estádio lotado e torcendo. Infelizmente o Brasil perdeu, mas você viu aquele jogo? Mas na verdade, Thiago, o que acontece? O futebol feminino, ele sempre teve esse atleta de qualidade. Na verdade, o que precisa mesmo é valorização. Porque, por exemplo, time bom, atletas bons, a gente sempre teve, né, Vitória? Eu não digo nem tanto, eu não tô dizendo nem tanto. Verem, mostrar, né? Eu tô dizendo nem tanto o Vitória nem na questão até das atletas. Porque as atletas, você vê, eu sou da época que eu vi aquela Cici jogar, aquela menina era e fala-se muito em marca, mas aquela menina, porque ela jogava de bola antigamente, era brincadeira. Referência. Era brincadeira. Então, assim, jogava descalço. Formiga, exatamente, ela gastava a bola mesmo. Então, assim, eu digo num contexto geral, a televisão hoje passa jogo feminino 4 horas da tarde. Sim. No domingo isso não acontecia. Isso. E a emoção que traz, a gente vê que não há diferença nenhuma. Né? Hoje a Copa do Mundo foi para 2023, feminina. Eu passo essa semana na televisão, 2023, se eu não me engano, Fausto. Então, assim, a expectativa nossa como torcedor, ela desponta lá pra cima mesmo. Vamos de vídeo. Vamos mostrar agora, a gente tem um vídeo da Vitória. Vou passar o vídeo da Vitória aí. Vamos ver o que a gente tem que preparar. Para confirmar exatamente isso aí, né, já que você estava falando, dessa visibilidade. Temos algumas coisas aí agora. Está pelo Minas, Vitória. Sim. 2018. Esse foi o título da A2. Um troféu na mão. Libertadores 2019. O Adi Albuquerque. Discreto ali. Pra família. Tem que fazer, não pode faltar, né? Casa cheia lá. Reinier, nosso candango também. Destaque. Esse dia ela precisou de uma van para levar os troféus. Falta prêmio não, hein, Vitória? Tava bonito também, né? Pode falar. Nós estávamos lá juntos nesse evento. Tava linda. Aí foi minha estreia pela seleção, primeiro jogo. Genina joga muito. Um dia eu quero trazê-la por isso. Joga muito também. Show. Falta. Legal, muitas memórias. O gabarito tá bom aí. Tá bom, graças a Deus. Vitória, como é que é isso? Como é que é dividir vestiário na seleção brasileira? Estar na seleção brasileira? Você chegou aonde você queria? Cheguei, né? Mas não só por onde eu cheguei, mas por onde eu passei, né? Eu dou muito valor por onde eu passei, né? De 2018 para 2020, no atual momento eu vivi coisas muito grandiosas que foi praticamente uma explosão, foi muito rápido, né? E graças a Deus eu estava preparada e eu estava com pessoas que me prepararam para esses momentos, né? Que a partir do Campeonato Brasileiro A2 que a gente ganhou, que a gente foi campeã,
eu tive muitas oportunidades, né, muitas portas abertas, tanto dentro, né, do cenário nacional, dentro dos clubes, como na seleção também, né. Eu tinha uma visibilidade muito boa dentro do Minas, né, que eu também não posso deixar de agradecer. E depois que eu fui pro Corinthians, as coisas explodiram de uma forma que eu não imaginava, né, apesar de eu acreditar muito no meu talento, né, no meu trabalho, né, eu treinava no Minas, chegava a treinar 3 vezes por dia, chegava a dar overtraining, chegar em casa quase desmaiar, mas lutando por aquilo que eu acreditava, né, então chegar na seleção brasileira hoje, dividir vestiário com a Formiga, com Marta, né, só me faz lembrar daquilo tudo que eu caminhei, né, muita coisa que eu tenho para trilhar ainda, muita coisa que eu tenho para conquistar, um espaço muito grande ainda, mas para mim o mais importante, né, é o que eu fiz lá atrás, que está trazendo todas essas conquistas que passaram aí, né, então agora, fico muito feliz por isso. Agora me conta uma coisa, falando de seleção brasileira e falando quando você fala em Formiga, Marta, tem um vídeo delas, de vocês quando estão jogando, que as meninas até fizeram uma música e isso caiu na mídia mesmo. Ali eu vi que o vestiário é um negócio bacana, né? Tem muita resenha no vestiário dessas meninas? Tem bastante. Tem muita resenha, tem muita história engraçada. Você tem algum aí pra soltar pra gente? Cara, tem uma história que eu tava... Não foi nem no vestiário, foi no nosso refeitório. E era a minha primeira vez que eu ia... Era a minha primeira refeição com as meninas da seleção principal. E aí, quando eu tava na seleção de base, era tudo super natural. Então, todo mundo tinha a mesma história ali, todo mundo caminhando, né? O mesmo espaço. E aí eu cheguei e sentei na ponta da mesa. E eu, como tava, né, eu era nova ali, eu cheguei antes de todo mundo no horário, pra, né, mostrar que eu era disciplinada, que eu tava ali no horário certo, e eu sentei na ponta da mesa, que era, né, onde todo mundo fala que tem que pagar a conta ali, sentei ali, fiquei esperando todo mundo chegar e tudo mais, e a Marta foi a última a chegar. E aí eu já sentada na mesa com o meu prato, aí eu tava olhando pras meninas que estavam ao redor, assim, e tava todo mundo olhando pra mim, dando uma risadinha, assim, tipo, rindo. E eu, sem entender nada, comendo, eu falei, caramba, velho, tô morrendo de vergonha, todo mundo olhando pra mim, rindo. E eu, sem saber o porquê, eu falei, elas devem estar de resenha, falando alguma coisa de mim, porque não é possível. E continuaram rindo, e eu tentando comer, quando eu parei pra pensar, assim, eu olhei pro lado, tinha um vidro que ele conseguia espelhar, né? A Marta tava atrás de mim. Olhando pra mim comendo, e já tinha um tempão que ela tava lá olhando pra mim comendo, aí eu, caraca, mano, eu sentei no lugar dela lá, eu tava sentado no lugar dela e tinha um lugar lá atrás, vazio, que era pra eu sentar, ou então qualquer outro lugar, e aí ela pegou no meu ombro assim, aí eu já tava, não, vou levantar, ela, não precisa levantar, você vai ficar aí, mas na próxima vez você já sabe. Ela, né, ela não quis fazer eu tirar meu prato dali, mas essa história é engraçada porque tem coisas que a gente se descobre com o tempo, né? E existe um respeito entre elas, né? A história delas que eu também devia aprender a respeitar. Então, isso daí ficou muito marcado e, meu Deus, foi um nervosismo, né? Que, meu Deus do céu, eu não consigo nem mensurar. Agora o Nayeli, prepara a pergunta da Nayeli, já a gente solta. E tem alguns cartolas que pega na hora do que o jogo vai, interrompe o jogo ali no primeiro tempo, segundo tempo, vai lá mais no vestiário, fala assim, né? Lá e dá pitaco, às vezes até muda time. Aqui em Brasília tinha um que fazia isso direto. Né? Você faz isso também? Então, hoje eu já me controlo mais. Assim, eu gosto de ficar na cabine, ou então numa sala direcionada pelos presidentes de outros clubes, né? Mas agora minha irmã gosta mais de dar pitaco. A Nayara gosta, ela é mais assim explosiva. Eu já consigo mais me controlar nessas ocasiões, né? Mas eu sempre fui assim, muito presente em todas as situações do time, por exemplo. E tudo. O vestiário lá tá... O vestiário, sempre tô lá também, puxando a cordinha do treinador. Muita resenha. Muita resenha. A Vitória sabe, ela viveu conosco 6 anos, né? 6 anos. Uma história de 6 anos. Nosso vestiário é muito alegre, muito feliz. As meninas sempre brincavam muito, tinha muitas dancinhas, música, assim, a relação da comissão com as atletas sempre foi uma relação, né? Bem familiar, mas assim, muito respeitosa também. Ela sempre respeitava a hierarquia, apesar de que nós somos grandes amigas, porque assim, no início do Minas Brasília, nós convidamos atletas que jogaram conosco na época. Até a Vitória começou conosco no início, até uma história interessante, né? Quando ela foi... Eu até sempre falo isso. Mas assim, no início, quando ela começou lá em 2012, né? Eu lembro até o Marcos foi lá fechar com a gente, né? Pra ela começar com a gente, porque a Vitória naquele ano já era estrela já. Ela sempre foi. No futsal. Assim, no escolar. Ela já se destacava. Então assim, caramba, nós vamos começar agora o projeto, vamos trazer a Vitória.
Tanto é que ela é a Crista, né? A Crista Albuquerque também, aproveito a oportunidade para dar um grande beijo para ela, porque... Todo mundo é Albuquerque? Todo mundo é Albuquerque. Está conosco desde sempre e hoje ela é prova viva do projeto, né? Formou lá na instituição do ICESP e hoje ela é nossa diretora de marketing. Então, assim, ela cresceu com a gente na vida esportiva como atleta e hoje ela é uma profissional, né? Inclusive muito qualificada. Aí a Vitória foi, né, na primeira semana, ela gostava muito de futsal, e como ela sempre era estrelinha, ela sempre jogava campeonatos no final de semana, né? Sempre tinha campeonato no final de semana, ela jogava esses torneios, né? Aí eu dava muito valor no futsal, eu queria só o futsal. Ela só queria, na verdade a Vitória sempre quis jogar só futsal. Aí assim, ela faltava muito treino, ela só aparecia no dia do jogo. Aí teve um dia que nós reunimos assim, todo mundo fizemos a reunião. Aí eu falei, Vitória, aqui você não é estrela não, você vai ter que treinar pra jogar. Aí a gente sempre fala isso porque... eu acho que foi a única vez na vida que eu falei alguma coisa nesse sentido pra ela, porque ela é uma atleta muito dedicada, inclusive as nossas atletas hoje da base, porque a gente tem um trabalho muito forte com a categoria de base, sub-14, sub-16 e sub-18. Isso é muito importante. Todas se espelham na Vitória, porque a Vitória, querendo ou não, ela construiu uma grande história dentro do clube, e a gente sempre gosta de falar, de frisar isso, até levantamos agora recentemente uma hashtag, a Casa da Base, por conta dessa valorização nas atletas. E a Vitória saiu daqui, a gente fala que é cria da casa, e... ela cresceu profissionalmente de uma forma que ela consegue... Ela sabe hoje a responsabilidade que ela tem, porque muitas meninas se espelham nela, entendeu? Então, assim, ela construiu uma história muito grande dentro do Minas, mas sempre com essa desenvoltura, assim, de companheirismo. Então, assim, ela era uma menina que agregava muito nos vestiários. Assim, essa parte da resenha, tanto é que ela tem até uma dancinha exclusiva dela. Depois eu vou colocar ela pra dançar. Tô brincando, mas ela sempre brinca. Ela sempre brinca, assim, mas assim, o vestiário, assim, muito alegre, muito... Agora, sim, claro que a gente virou um pouco dessa chave, né, do amador profissional. Hoje nós somos um clube profissional, então, assim, a gente tem que seguir os protocolos e tudo mais, mas a gente nunca deixa de perder a nossa essência, porque acho que foi a nossa essência que nós... mas assim, a essência que nós sempre tivemos foi o principal para chegar onde nós chegamos, sabe? Então a gente não pode perder, mas existe muito essa resenha. Mas hoje nós respeitamos muito a decisão do nosso treinador, da nossa comissão técnica, porque são excelentes profissionais. Mas sempre quando assim, a gente quer dar uma sugestão, a gente dá, mas claro que a gente sempre deixa a decisão final pro treinador, até porque se algo der errado, a gente vai puxar a orelha do treinador, né? Mas a minha irmã... A decisão é sua e de sua irmã na escolha do treinador? É. E das atletas também? Das atletas, assim, não muito só nossa, porque a gente tem que confiar nos nossos profissionais, assim, e nós temos uma comissão muito grande. Todo mundo fala, a comissão do Minas é gigante, mas é porque a gente gosta de dar oportunidades e também mudou muito, né? A gente, igual a Vitória falou no início, o Minas Brasília virou a chave muito rápido. Nós começamos ali em 2012, em 2016, claro, né? De 2012 até 2016 a gente batalhou muito até conquistar o primeiro Candangão. Hoje nós somos tricampeões. Queremos igualar a marca do Crespon, né? Que hoje ele é o maior campeão do DF, é o Crespon com 7 títulos. Vamos chegar lá ainda. Vai chegar? Vamos chegar, com certeza. É um dos nossos objetivos. Mas essa virada de chave profissional começou em 2016, quando nós conseguimos o primeiro título. Então, a partir daí, nós falamos, não, nós queremos entrar no cenário nacional, vamos jogar o Campeonato Brasileiro. Então, começou essa evolução, até com o nosso mesmo, entendeu? Assim, a gente evoluiu como profissionais, como clube, e hoje nós estamos aí na Série A1, justamente porque nós procuramos evoluir como equipe. É uma conquista pessoal, né? Sim. Além do grupo, né? Com certeza, conquista pessoal, porque é o que você gosta, é o que sua irmã gosta. Sim. Eu digo sempre sua irmã, porque a irmã tá na mesma sintonia, né, Fausto? Elas são gêmeas, Sempre. então elas vão junto, né? Inclusive, Uma Thiago, completa a outra. o primeiro contato foi com ela estava muito atarefada, com muita coisa. Ela falou, vou passar para minha irmã para tocar. Vai ser a mesma coisa. Ela falou bem assim, ó, pode tratar com ela aí, faça o convite. Que fazemos questão de porque essa parte comercial que fico mais à frente. Ela é a parte mais financeira, né? Que ela é contadora, então assim, eu fico mais nessa parte comercial. A gente se encaixa, sabe? Mas todas as decisões são em conjunto. Eu dou minha opinião, ela dá a dela, e a gente define o final. Entendeu? Mas ó, você quer ver um negócio? A gente tem um quadro aqui que alguém manda uma pergunta pra vocês. E teve alguém que mandou uma pergunta pra você aí. Vamos ver. Que vier, você responde? Que vier, eu respondo. Bata no peito e faço novo. Vamos ver aí quem foi que mandou a pergunta pra Nayeli. Vamos ver. E o que foi que veio. Ixi, Maria. Fala, galera da Resenha da Capital. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar participando aí com vocês, mesmo de longe. Eu sou a Daniela Helena, sou atleta de futebol feminino. Atualmente estou jogando aqui na Espanha. E é uma honra muito grande ser de Brasília e saber que tem projetos em Brasília que visam também melhorar o futebol feminino. Então, parabéns pela iniciativa aí. Sei que vocês estão com 2 craques aí, 2 meninas
que eu já tive a oportunidade de jogar com elas. A Vitória ainda era muito novinha. A Nayeri já tive mais, joguei mais com ela. Como ela diz, a gente já fez muito 1-2. Então, a Vicky tá arrebentando aí no cenário nacional. Quero deixar um beijo para ela e parabenizar, que ela continue crescendo bastante. A Nay virou gestora e agora tá arrebentando como gestora, fazendo um lindo trabalho no Minas. É um trabalho legal também na base, que eu acho que vale acrescentar e vale frisar isso, porque é um trabalho muito legal que infelizmente eu não tive, mas que muitas meninas agora estão tendo e vão com certeza chegar no profissional muito mais preparadas. Então, eu vim deixar minha pergunta para a Nayeri hoje. Queria até parabenizar o Minas, porque mês passado eles completaram 8 anos, né? E queria saber, Nayeri, se você esperava que com 8 anos de existência o Minas já estaria no patamar que já está, com vários títulos brasilienses, muito bem também no futsal e na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E também aproveitar mais uma perguntinha e quero saber onde você acha que o Minas estará daqui 8 anos. Onde vocês querem estar daqui 8 anos? Onde vocês querem chegar? Valeu, obrigada aí pela oportunidade e até mais. Um beijão. Primeiro eu queria agradecer você, Dani. Brigadão mesmo, lá da Espanha, mandou uma pergunta pra gente. Você fez a o contato Dani, direto, fiz né? o contato, amiga pessoal, entendeu? Mando um beijo pra ela, um abraço, parceira mesmo. E aí ela falou, Fausto, infelizmente tô na Espanha, mas indicou a Vitória logo, né? E aí vale um comentário muito interessante. Em 2018 a Dani Helena foi a artilheira do Brasileirão. Sim. E aí depois eu acho que ela já saiu em 2019 lá pro clube que ela está lá na Espanha. E logo em seguida já veio a Vitória arrebentando. Não sei se chegou a ser artilheira do Brasileiro, ela pode até confirmar, mas depois teve um destaque muito grande na Libertadores Feminina, pelo Corinthians. Aqui no masculino, muitas vezes a gente fala, tem muita gente boa aqui, muito atleta bom. Olha o feminino também na mesma linha. 2018 você tem um destaque, que jogava pelo Flamengo, e agora em 2019, no ano passado, você teve a Vitória aqui, e 2020 continua aí com sucesso. Então, vale mencionar esse destaque, essa qualidade também no futebol feminino, através da nossa dupla aí, Dani Helena e Vitória. Minha dupla de sonhos. Pode anotar aí, uma das minhas pretensões, até respondendo a pergunta logo dela, né? Daqui 8 anos. É trazê-la. É trazê-la junto com a Vitória. A Dani Helena ficou até feliz e honrada com esse vídeo. A Dani Helena é uma amiga pessoal, né? Como ela falou mesmo, né? Fizemos muito 1-2, porque nós realmente jogamos juntas. E a gente construiu uma história linda, né, dentro do futebol feminino. Eu já servi muito a Dani, e ela também já me serviu muito, né, porque nós jogamos no Ascop. Mas a Dani, além de ser uma atleta excepcional, ela é uma grande pessoa, assim, ela é um espelho também de disciplina. Eu sou fã número 1, eu sempre falo onde eu vou, eu falo que sou fã da Dani Helena. Então, assim, obrigado por ter lembrado dos 8 anos do Minas Brasília, realmente nós completamos 8 anos esse ano. E não esperava, vou ser bem sincera, a gente não esperava essa ascensão em tão pouco tempo. Porque, assim, a gente sempre teve muita dificuldade, sabe? Só que a gente sempre teve muita força de vontade para conquistar os nossos objetivos. Tivemos muita fé também. Vale ressaltar que a nossa fé é imensa. E, como eu falei no início, né? A gente sempre batalhou com amor, né? Com respeito com as pessoas que estavam conosco. A gente nunca quis subir ou chegar a algum lugar passando por cima de alguém, nunca. Por mais que as pessoas sempre achavam que eram dessa forma, mas nós, a gente sempre foi assim. A gente sempre teve essa humildade, né? Porque nós aprendemos isso com a nossa família. Então, assim, muito respeito, muita humildade. As meninas sabem como nós somos, a nossa essência, a nossa criação. Mas a gente não esperava. Era um sonho que tornou realidade, mas assim, com o apoio também da nossa família, que foi fundamental. Porque, vou ser bem sincera, muitas pessoas falavam, essas meninas são loucas. O que elas estão fazendo? Estão deixando de construir a vida delas, né? Pessoal, os sonhos que elas têm para ir atrás desse projeto. Nós fomos muito criticados no início por conta disso, né? Só que não, a gente provou ao contrário. Nós provamos que nós somos, que nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, acreditamos e fomos. Nós passamos muitas dificuldades, assim, porque muita gente acha que a nossa ascensão foi muito rápida. Foi, mas assim, atrás dos bastidores, ninguém sabe o que nós passamos, né? Assim, igual a Vitória falou. A Vitória, realmente, o Minas foi muito colaborativo para o sucesso dela, porque ela treinava no campo, de manhã à tarde, e à noite no futsal, de 10 à meia-noite. Então, sim, nós conquistamos o que nós conquistamos por conta de muito trabalho também, muita insistência, dedicação, fé, e conseguimos. E o que nós pretendemos daqui 8 anos, até 2018... Além de trazer a Dani Helena e a eu vou trazer. Não, mas isso aí é fato. Ela sabe disso, que eu já falei pra ela. A Vitória é mais do que nunca. Quando ela saiu,
A gente foi muito, vou confessar, foi muito doloroso, porque a Vitória sempre foi assim, as meninas até ficam com ciúmes às vezes, né? Mas ela sempre foi assim, a gente sempre teve muito essa proximidade, né? De respeito, de carinho. Às vezes, eu chamava ela até de filha, ela me chama de mãe, mas é porque a gente tem essa proximidade muito grande. E ela vai voltar, ela sabe disso. Não, vai voltar. E a Dana Helena, inclusive, a gente sempre faz convite pra ela, é um clube que ela também quer vestir a camisa. Na verdade, ela já vestiu, a Dana Helena, ela jogou conosco no Campeonato Universitário, em 2015, lá em Maceió. Nós só convidamos, né, e ela vestiu a camisa do Minas Brasília, representando a gente nesse Campeonato Universitário. De futebol, né, o Brasileiro de Futebol Universitário, ela jogou. Mas até 2018, o nosso maior sonho era ser campeão em nível nacional. E conseguimos, né, nós chegamos na Série A2, no primeiro campeonato, e fomos campeãs, onde ninguém esperava e acreditava, né, Vitória? E nós acreditamos e E tu chegamos. fica feliz, né? Que eu tô vendo ela falar que o campeonato vai chegar, ela tá Nossa, emocionada. muito feliz. Não, foi um dos melhores momentos da minha tava vida. lá no dia, Vocês cara. não têm noção do que nós passamos, assim. Inclusive foi por causa desse campeonato que eu tive a oportunidade, né, de jogar no Corinthians. Abriu as portas pra ela. Mas na verdade, sim, é porque ela é um pouco também tímida em falar em relação a isso, mas ela construiu uma grande história, porque ela sempre participou das seleções de base, então ela sempre foi convocada. Assim, acho que o profissionalismo que ela sempre teve, apesar da gente, que nós estávamos naquele momento em construção, né, o clube estava crescendo, a Vitória sempre teve esse profissionalismo, então acho que o sucesso dela também foi por conta do trabalho que ela desenvolveu dentro do clube, por exemplo. Eu sempre falo para as nossas meninas da base, a Vitória esperou o momento certo para sair. Talvez ela tivesse tido essa oportunidade antes. Ela teve várias propostas de 2014 até 2018, quando ela saiu. Mas ela esperou o momento certo, ela é resiliente, respeitou muito a história do Minas Brasília, tanto é que todos os lugares que ela vai, ela fala bastante, tem respeito pela nossa história, por isso que ela tá chegando onde ela chegou hoje, e ela ainda vai conquistar mais. Eu sempre falo pra ela vai conquistar mais pela humildade que ela tem. Mas depois desse título de 2018, que é a Série A2, nós temos o grande sonho agora, né? Eu sou um pouco mais segura, sabe? Um pé atrás, assim. Nesse momento agora, o meu maior sonho é classificar entre os 8, porque a partir disso a gente vai dar condições para nossa categoria de base jogar um Campeonato Brasileiro. Porque assim, os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro têm a vaga para disputar o Brasileirão Sub-16. Então, como a gente está trabalhando com a categoria de base, eu acho fundamental e vai ter um acréscimo gigantesco no nosso projeto se nós tivermos também essa vaga. Isso aí, outras vitórias lá também. Né? Isso, o Sub-18 a gente já tem. A gente já tem a vaga, inclusive nós jogamos ano passado, inclusive sediamos aqui em Brasília. Trouxemos o evento para cá, algo inédito também. Só que daqui a 8 anos nós queremos ser campeões da A1 e jogar Libertadores. O maior sonho da minha irmã hoje é jogar Libertadores, por exemplo. Para chegar lá, a gente tem que chegar à final do Brasileirão Série A1, né? Mas do jeito que elas vão indo aí, não. O nosso maior sonho é chegar na Libertadores, assim. Nosso clube chega lá e... Então tá aí, Dani. Bem respondido pela... E espero que seja com ela também, né? O convite já foi feito, o contrato tá quase feito. Ó, o programa Resenha da Capital vai dar uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta. Não deixe de se inscrever, dar o like lá no nosso canal no YouTube. Ative o sininho que é para a hora que chegar o programa você tá conectado. Resenha da Capital, da Pelada ao Profissional. A gente mostrar o valor do futebol feminino brasileiro é grandioso e ter aquilo no currículo do atleta abriu muitas portas, né, para atleta que jogar uma Libertadores, né? Eu joguei 2 Libertadores, né? Tinha um time para categoria de base. Até os dias de hoje não tem, por exemplo. Eu tiro isso como o Candangão do ano passado, o Candangão 2019. Nós entramos com 2 times e nós ainda fomos questionados por isso. Muitos ainda não